Alô, massa rubro-negra, minha nação querida. Estamos juntinhos, eu e você e eu, aqui no canal que mais cresce no YouTube, o Covil Rubro-Negro. Pois é, minha gente, estamos aqui entrando numa zona de perigo, uma zona vermelha, uma zona perigosa, em que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Como dizem os nossos amigos por aí, o amor acabou. Meu amigo, agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com esse time do Flamengo. Pois é, essa derrota no domingo, no Clássico dos Milhões, deixou todo mundo com a antena ligada, deixou todo mundo no modo alerta. Vamos ter que dar um basta nisso tudo e muito rápido, porque vem aí quarta-feira Taça Guanabara e aí a gente vai ter que ganhar esse jogo de qualquer maneira, porque senão, meu amigo, o paiol de pólvora já acenderam um pavio, né? E quarta-feira ele pode explodir. É isso aí, minha gente. Vamos começar a nossa resenha. Vou chamar para dividir a tela comigo ele, que sabe tudo de futebol e mais um pouco, Marcelo José. Chega aí, meu camarada. Tudo bem? Não está tudo bem, né, Xande? Uma derrota em que o Flamengo não jogou absolutamente nada, apresentou zero de padrão de jogo e se complicou no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, porque o jogo com o Fluminense agora é uma decisão. Poderia não ser se o Flamengo vencesse o Vasco. Mas antes da gente falar de tudo isso que envolve o time do Flamengo hoje, eu quero mandar um recado para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se já! Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro-Negro, o canal que mais cresce no YouTube. E acompanhe a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e agora no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Xande Mengão, o time está jogando mal e os resultados não estão vindo. Que preocupação que a torcida está, hein? O negócio está feio, Marcelo, porque a gente já estava prevendo essa situação, né? O nosso técnico, Vitor Pereira, parece que ele está no mundo de Bob, né? Ele está vendo um outro Flamengo, ele está vendo uma outra situação. Ele não está, não dá para acreditar, né, que o que ele está vendo, né, é bom. Ele disse aí na coletiva dele que está tudo bem, que está tudo certo, que os jogadores estão fechados, que a diretoria está fechada com eles, né? E, enfim, está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Só que você sabe o que aconteceu hoje, né? A gente está gravando aqui a resenha na segunda-feira, depois do jogo, que a resenha é pós-jogo, né? E hoje de manhã já deu problema, Marcelo. Presta atenção, ó. Lamentável, lamentável. Aqui a gente não faz apologia a esse tipo de coisa, esse tipo de violência, né? Nós até criticamos muito esse tipo de situação, porque o que acontece? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de trabalho, né? E esse pessoal que está lá na porta do Ninho do Urubu, não sei se eles arrumam uma licença, não sei o que acontece, mas ir para lá para provocar tumulto, né? Eu acho que é um pouquinho complicado, né? É mais fácil você fazer qualquer tipo de protesto, né, de uma forma diferente, de uma forma até menos violenta com relação a isso. A gente não, né, eu deixo muito claro aqui, a gente não aceita, a gente não apoia nenhum tipo de violência em relação a essa questão. Mas quem procurou tudo isso, Marcelo? Fala para mim, quem procurou tudo isso? Vamos ver se você vai acertar. A violência ela não é bem-vinda em hipótese alguma, né, Xande? Nem na chegada dos jogadores ao Ninho do Urubu, muito menos nos arredores do Maracanã, onde o pau quebrou literalmente, né, depois do jogo, antes do jogo e durante o jogo.
E eu acho que não se resolve dessa forma, né? O que a torcida tem que fazer é cobrar sim, a cobrança é legítima, a cobrança é pertinente, mas sem nenhum tipo de violência. Infelizmente, é o que acontece aí sempre depois de uma crise que já está acontecendo já há algum tempo no Flamengo. O time do Flamengo não produz em campo, não joga bem, não tem padrão de jogo, é um time em que fica se valendo das jogadas individuais dos jogadores e cruzamentos para a área. Isso é muito pouco para o Flamengo, muito pouco para o que o Flamengo representa. E o nosso técnico ainda não entendeu o que é Flamengo. Infelizmente, ele ainda não entendeu o que é Flamengo. Flamengo não combina com 3 zagueiros, Flamengo não combina com 3 volantes, e o Flamengo não combina, né, com esse olhar defensivo, né, com que o nosso treinador vê, né, principalmente as estratégias antes da partida. Quando você não tem para colocar em campo um atacante como o Pedro, você não pode colocar um substituto volante como o Gerson, senão você muda completamente o estilo de jogo que o Flamengo tem desde quando o Flamengo é Flamengo. O Flamengo joga para o ataque, o Flamengo não joga para trás, o Flamengo não joga para a defesa. Então, quando você não tem o Pedro, o que você tem que pensar? Everton Cebolinha, você tem que pensar no Matheus Gonçalves, não no Gerson, né? Para colocar 3 volantes. E ainda bem que desse jogo não teve 3 zagueiros, né, Chante? Que senão iam ser mais defensores em campo e o Flamengo ia entrar com um ferrolho, com uma retranca que não combina com o time do Flamengo. Agora, dizer que está tudo bem, dizer que o time rendeu dentro de campo, que está evoluindo, eu acho que ele está vendo outros jogos, hein? Não, você foi um cara legal, Marcelo, porque o culpado dessa história toda, né, é a diretoria do Flamengo, é o presidente, é o senhor Marcos Braz, eles são culpados, né, por conta daquela situação que a gente fala, da falta do planejamento, né, do planejamento de várzea, de você dar não sei quantos dias, 40 dias, 60 dias de férias para o jogador. A culpa toda, né, dessa situação, do que gerou, né, do que fez acontecer, né, de chegar nesse ponto, é a diretoria do Flamengo. Não tem outro culpado, né? E eles vão ter que solucionar isso o mais rápido possível. Agora, o que foi a diretoria que trouxe o Vitor Pereira, né? Agora, o que me assusta mais, né, é o Vitor Pereira na coletiva dizer que está todo mundo fechado, né? Isso é o que me assusta mais, Marcelo. Porque o que acontece? Aí você não tem luz no final do túnel. E aí a situação vai complicar mais. Se o Flamengo, né, chega na quarta-feira e não ganha essa Taça Guanabara, isso vai virar um inferno na vida deles todos. E aí entra jogador, entra comissão técnica, entra presidente, e aí, meu amigo, vai ficar ruim para todo mundo, entendeu? Vai ficar ruim para todo mundo. O problema, Xande, é que pensar numa demissão do técnico, claro que a culpada é a diretoria do Flamengo, mas a diretoria do Flamengo vai permanecer aí até 2024, que foi eleita. Agora, a permanência do técnico, esse é um grande problema, porque se mandar embora agora, nas vésperas de uma decisão também, do estadual, inclusive, não me parece o melhor dos caminhos, né? Mas um insucesso na Taça Guanabara e, posteriormente, no Campeonato Carioca, eu não tenho dúvidas de que o Vitor Pereira não emplaca o Campeonato Brasileiro. É verdade. Bom, o Flamengo perdeu de 1-0, né, para o nosso rival, e nós vamos dar uma olhada nos lances, Marcelo, e depois a gente vai ouvir o que o nosso técnico falou a respeito da partida. Vamos lá, vamos começar. O Flamengo começou, né, tentando o gol desde o início, e logo a 1 minuto de jogo, a Arrascaeta, de perna direita, chutou na trave direita do goleiro do Vasco, quase. O Flamengo abre o marcador a 1 minuto do primeiro tempo. Logo aos 10 minutos também, a Arrascaeta recebe a bola, né, perto da área e toca de calcanhar para Gabigol. O problema é que caiu na perna direita do Gabigol, e ele chutou fraco nas mãos do goleiro do Vasco, que espalmou a bola para escanteio. Aos 42 minutos do primeiro tempo, um chute de fora da área do Gerson.
a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro do Vasco. E o primeiro tempo terminou assim, 0-0, Flamengo pressionando o Vasco tentando os contra-ataques, explorando aqueles espaços na defesa do Flamengo. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, saiu o gol do Vasco. Um gol em que surpreendeu, né, todos no Flamengo. Imagina você começar um tempo de jogo, seja o primeiro ou seja o segundo, logo com um gol do adversário. Isso desmantela qualquer estratégia, qualquer tática, né, que possa ter um time de futebol. Aos 6 minutos do segundo tempo, aí sim uma boa oportunidade de gol do Flamengo. O cruzamento pela esquerda de Everton Cebolinha e quase Gabigol de bicicleta tenta o complemento, né? Mas a bola passa raspando a trave direita. Quem cabeceou ali no primeiro lance foi o Everton Ribeiro, né? Que jogou para a área e o Gabigol quase marcou o gol de empate. Aos 17 minutos da segunda etapa, Everton Cebolinha recebe o passe do Ayrton Lucas, ele limpa, né, para o meio, chuta de perna direita nas mãos do goleiro do Vasco. Aos 24 minutos, pênalti, né, de Ayrton Lucas em Marlon Gomes, e na cobrança o nosso goleiro finalmente ele pegou um pênalti. Hein? Ele pegou o pênalti de Pedro Raul no canto direito. Foi até uma boa defesa do goleiro Santos, evitando o que poderia ser o segundo gol do Vasco. Aos 29 minutos, contra-ataque do Flamengo, a bola chega para Mateuzinho, que limpa o lance, chuta de canhota, a bola vai para fora, mas leva perigo e quase o Flamengo empata novamente a partida. Aos 36 minutos, Gabigol cobra escanteio, Everton Cebolinha pega o rebote, chuta colocado, a bola vai no ângulo e o goleiro faz uma bela defesa para escanteio. Aos 37 minutos do segundo tempo, Mateuzinho dá um lançamento para a área, a bola passa pelo Arrascaeta, o Gabigol tenta a conclusão e a bola é rechaçada pela defesa. Aos 43 minutos, a última oportunidade do Flamengo, um chute de Gabigol, arriscando de perna esquerda e o goleiro espalma para escanteio. O Flamengo tentou o gol desde o início, mas era um time desorganizado nas suas funções, né? Um time que não tinha estratégia definida para matar o jogo, empatar a partida e vencer a equipe do Vasco. O time apenas jogou, né? Não jogou tão mal como jogou o segundo tempo, principalmente contra o Independiente Del Valle, mas não foi nada bem em termos de atuação o Flamengo contra o Vasco da Gama. O público presente, Xande, 69.020 pessoas e uma renda de R$ 5.7.752,50. Flamengo 0, Vasco 1. E agora a decisão da Taça Guanabara ficou para quarta-feira contra o Fluminense, Xande. Pois é. A gente percebe aí nos lances, né, que perigo mesmo de gol, assim, né? A gente teve aquela bola na trave lá do Arrascaeta, né, e aquele chute do Everton Cebolinha, em que o goleiro faz aquela defesa. Inclusive, né, a gente não pode aqui deixar de falar, né, que o goleiro deles, né, fez uma partida quase que impecável, né? E dificultou bastante. Mas isso não é desculpa, né? Porque o Flamengo, ele apesar de ter tido, né, as finalizações que ele teve, foram 28, Marcelo, finalizações em relação à meta do goleiro do Vasco, mas todas elas, né, sem nenhum perigo, né? Como eu falei para você, né, somente aquela bola na trave e esse chute do Everton Cebolinha. Então isso é muito pouco para um time, Marcelo, que é caríssimo, um time que tem jogadores de peso, né, de um quilate que você não pode comparar com outros aqui dentro do Brasil, né, e a gente ficar com uma situação dessa. Esses outros times, eles estão se preparando, você vê que o Vasco da Gama tem um time armadinho, né? O Botafogo tem também um time armado, bacana, né? Bem treinado.
Agora, o próximo que vem por aí, Marcelo, é um time que já vem jogando há algum tempo, é um time que tem conjunto, é um time que tem técnico. E aí é que eu quero ver o que vai acontecer. Eu espero, eu venho falando isso desde aquele jogo lá do Del Valle, eu espero, né, que as coisas comecem realmente a se acertar, né, e ver se esse mundo de Bob que o nosso treinador ele vive, né, se ele existe mesmo. Vamos ver o que ele falou na coletiva, Marcelo? Vamos ouvir. Nós no futebol não podemos controlar tudo, né? Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. E o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo. Eu vi uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo o tempo, uma equipa que empurrou o adversário lá para trás, uma equipa que quis pressionar alto, que quis criar volume de jogo, que criou volume de jogo. E quando assim é isto que nós controlamos. Este jogo é claro que o resultado não foi o resultado que queríamos, mas vi a equipa dar tudo do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. E isso é o mais importante para mim, bom treinador. Faltaram os golos, mas do primeiro ao último minuto, volto a repetir, trabalhamos. E isso que eles dizem de falar menos e trabalhar mais, porque é esse o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no caminho certo, estão a faltar os resultados, estão a faltar os golos a aparecerem, e essa tranquilidade que os golos também nos dão. Acho que ele está de sacanagem, né, Marcelo? Só pode ser, né? Ele viu outro jogo. Ele deve... O jogo que o Flamengo teve. Ele está de sacanagem, porque falar uma coisa dessa, né? Ou ele está treinando outro time, ou teve um outro jogo que a gente viu, ele viu, a gente não viu, enfim. Agora, tudo que ele falou ali, né? Não aconteceu. A única coisa certa que ele falou é que está todo mundo fechado com ele. Está todo mundo fechado com ele. E aí, meu camarada, gera essa vergonha que aconteceu no domingo e que vem acontecendo, né? Não é de hoje não, Marcelo. Não é de hoje não. E olha, como eu falei para você lá no início, né? O pavio do paiol de pólvora está aceso e isso vai explodir brevemente, se não se tomar uma atitude correta e resolver o problema que está latente, Marcelo, latente. Eu até entendo, né, essa tentativa de blindagem, né, de exposição, né, dos problemas que o Flamengo tem, mas o treinador tem que entender que quem está do outro lado está vendo o jogo. Não tem ninguém aqui que não entenda de futebol para perceber que o que está acontecendo é um outro cenário, né? E a questão de que os jogadores estão fechados com ele, eu também tenho as minhas dúvidas. Embora eles sempre, né, que podem, falam isso em entrevistas, né, que a gente percebe, né, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente percebe essas atitudes dos jogadores do Flamengo. Mas eu já tenho as minhas dúvidas de que ali dentro, né, no ambiente interno do Flamengo, exista também grandes problemas, né? E aí a situação é mais preocupante ainda. Olha, Xande, essas finais de campeonato estadual vão dar o que falar, hein? Com certeza. Marcelo, dentro desse contexto, desse cenário nebuloso que a gente está vivendo, né? Teve craque do jogo, cara? Vamos ver. O que você me diz? Nenhuma chance para craque do jogo. Nenhuma chance, gente. Nenhuma. Olha, nem o Gandula atuou bem, né? Eu vi que algumas bolas que saíram lá, o Gandula demorou a repor a bola, né? Então, nem o Gandula atuou bem. Infelizmente, até a torcida do Flamengo, né, que compareceu em massa, como sempre, não conseguiu empurrar esse time, né? Que tem brilhantes jogadores, que tem jogadores de seleção, né, de vários países, né, mas que não produz dentro de campo. Hoje, com certeza, não teve craque do jogo, Xande. Então, meu amigo, hoje não tem
craque do jogo. Bom, e faz aquela pergunta para mim. Agora vai ter muito perna de pau, né, Xande? Oh. Mas o perna de pau maior dessa história toda, né, que comanda o time, eu vou esquecer agora diretoria, presidência, vou falar de quem comanda, né? O perna de pau, Marcelo, acho que esse cara ganhou mais perna de pau desde que a gente começou o canal, né, do que outro qualquer, né? É o Vitor Pereira, é esse técnico que não entende o que é Flamengo, ele não entende, né? E vive no mundo de Bob, Então, o perna de pau é para esse cidadão, né, que não entende o que é Flamengo. Vamos lá. Acho que mais nada a declarar, né, Marcelo? É só esperar, né, essa turbulência aí acabar, né? Eu tenho uma plaquinha aqui, Xande. Rapaz, a plaquinha. Olha só. Acabou a paciência. Ó, chega, fora Vitor Pereira. Não dá mais. Eu vou repetir a plaquinha da última. Olha lá. Parece que, né, que eu estava adivinhando. Eu acho que eu vou usar essa plaquinha mais tempo, Marcelo. Eu não vou nem apagar aqui, eu vou deixar. É bom não apagar, não. Hein? Eu vou deixar isso aqui, porque eu acho que eu vou usar essa plaquinha mais vezes. Eu estou com esse pressentimento. É isso aí. Bom, agora sim, mais nada a declarar, né, Marcelo? Fala aí, bom, suas considerações finais, manda. O Flamengo volta a jogar contra o Fluminense, né, na próxima quarta-feira, 9h10 da noite no Maracanã, última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo ainda é líder da competição com 23 pontos ganhos, um a mais que o Fluminense, ou seja, joga pelo empate para conquistar o título simbólico da Taça Guanabara e também ter vantagem na semifinal do campeonato estadual. Temos alguns problemas em relação ao time, não é? O Thiago Maia saiu, ele que teve uma entorse no tornozelo, saiu sentindo dores no tornozelo direito, esquerdo, e o Davi Luiz, o zagueiro Davi Luiz, que recebeu uma pancada no joelho durante a partida, também é problema. O atacante Pedro, que se recupera de uma contusão muscular, ele deve ter condições de atuar contra o Fluminense. Mas eu quero mandar um recado para você, meu amigo, um recado para você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se já! Curta os nossos vídeos, ative o sininho, não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, agora no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. E olha, Xande, apesar de tudo, isso aqui é Flamengo. Hein? Um grande abraço. Isso aí. Um abraço para você também, Marcelo José. Fica com Deus. Valeu. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, o negócio tá feio. Tá feio. Você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E é isso aí. Vamos estar de volta, se Deus quiser, com uma outra vibe, um outro sentimento, na quarta-feira, com a Taça Guanabara nas mãos. É isso que a gente espera. Valeu, minha gente. Um grande abraço, paz nesse coração. Fui!